Bom, pessoal, o outro procedimento que nós vamos estudar é um procedimento que é mais raro de ver na prática. Você vê com ele, apesar de ser relativamente complexo, ele é muito mais complexo no procedimento do que propriamente no direito material. Diferente das possessórias, que vocês viram que é um procedimento extremamente simplificado e que a grande dificuldade das possessórias é o direito material, a própria tutela da posse, que é a ação de divisão e demarcação de terras particulares. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o Código de Processo Civil ele somente regulamenta a ação de demarcação e divisão de terras particulares. A ação de demarcação e divisão de terras públicas, de terras devolutas, é regida por outra lei, que é a Lei 6383 de 76. Então, a ação de divisão e demarcação de terras devolutas, de terras públicas, não é regida pelo CPC, tem procedimento especial, que é essa Lei 6383 de 76. Ainda que possa parecer que é a mesma coisa, sobre o capítulo Ação de Divisão e Demarcação de Terras Particulares, que é o artigo 569 a 598, o Código de Processo Civil, ele trata, na verdade, de duas demandas separadas. Eu tenho uma ação demarcatória e uma ação divisória. São duas ações diferentes. Eu tenho a ação de demarcação de terras particulares e a ação divisória, que eventualmente podem ser acumuladas. São duas ações. Às vezes eu acho engraçado que às vezes as pessoas colocam ação de demarcação e divisão, mas ela só quer a demarcação ou ela só quer a divisão. Porque são duas ações que cada uma tem uma causa de pedir distinta, tem um objeto distinto. A ação de demarcação, ela cabe ao proprietário, só ao proprietário, por isso que ela não cabe ao possuidor, ela cabe ao proprietário, para obrigar o confinante a extremar os respectivos prédios. Esse extremar é com S, que é de reavivar. Fixando novos limites, o confinante a extremar os respectivos prédios. Fixando novos limites, ou aviventando os já apagados. Está lá no artigo 569, inciso 1. Os já apagados. Então, eu vou ter ação de demarcação de terra quando eu tenho duas propriedades. Eu tenho duas propriedades. O que acontece é que eu tinha os limites entre uma propriedade e outra. Com o tempo, ou por obra de uma das partes, esses limites se perderam. Ou esses limites foram modificados. Então, o limite era aqui, mas aí eu comprei essa fazenda aqui, eu vi que o Gilberto nunca está lá, aí eu fui puxando a minha cerca para cá, aí eu vi que o Gilberto não fez nada, eu joguei a minha cerca para cá, aí o Gilberto nunca apareceu, botei a minha cerca aqui. Então, na ação de demarcação de terras, o que eu tenho é dúvida, eu tenho o conflito em relação aos limites de duas propriedades. Uma propriedade principal e outra propriedade confinante. Eu só posso ter ação de demarcação entre prédios
contíguos. Entre imóveis contíguos, né? Um do lado do outro. Ou um em cima do outro, tanto faz. Né? Desde que eu tenha esses limites, eles tenham ou desaparecido, ou tenham sido alterados. Já na ação de divisão, ela cabe ao condômino que pretende obrigar os demais consortes a extremar, sempre extremar com S, né? Que é de aviventar, de esclarecer. Obrigar os demais consortes a extremar os respectivos quinhões. Está no artigo 569, inciso 2. Então, eu só vou ter ação de divisão quando eu tenho condôminos. Eu tenho um condomínio que é o quê? Que tipo de condomínios eu posso ter? 2 tipos. Oi? Mais fácil que isso. Vocês estão com aquela coisa indo mais difícil. Eu tenho 2 tipos de condomínio. Hoje vocês estão em condomínio nessa sala. Cada um tem o que aqui? A sua classe. Então esse condomínio está o quê? Dividido. Tem o condomínio pró-diviso. Exatamente. Eu só vou aplicar a ação de divisão no condomínio pró-indiviso, quando eu não tenho estabelecido nesse condomínio o quinhão de cada um daqueles condôminos. E eu também só vou admitir a ação de divisão quando for possível o quê? A divisão. É meio óbvio, parece óbvio, né? Mas não é. Por quê? Porque se não cabe divisão, a ação não é de divisão de condomínio. A ação é de alienação. É de dissolução de condomínio por alienação, que é o artigo 785 do Código de Processo Civil. Eu tive um caso que eu julguei 2 semanas atrás, que o sujeito queria a alienação judicial do bem. Ele queria dissolver o condomínio por alienação. O condomínio se dissolve de 2 formas. Por alienação e por divisão. Por alienação e por divisão. Tu recebe uma casa com teus 3 irmãos. Recebe um terreno com teus 3 irmãos. Tu vai lá no registro de imóveis e separa. Terreno A, terreno B, terreno C. Tem condomínio? Não tem mais. Cada um tem o seu quinhão, acabou o condomínio. Ou por alienação judicial. Eu tenho um condomínio que é que não admite cômoda divisão. Como é que eu vou dividir entre os herdeiros? Qual é a solução para extinguir esse condomínio? A alienação judicial. Então, se cabe divisão, o sujeito não pode pedir alienação judicial do bem. Aqui eu julguei era isso, o cara entrou com uma ação de alienação judicial do bem. Era um condomínio, 4 irmãos lá, um imóvel, e ele dizia, não dá para dividir. Então eu quero que venda tudo. Aí vem o irmão e diz, não quero que venda porque eu moro aqui, fiz a minha casa aqui e tal. Mandei para o avaliador judicial disse, não, dá para dividir. É só ir na prefeitura e no registro de imóveis dá para dividir em 4 lotes, eram 4 irmãos. Cada lote vai ficar com 100 metros quadrados, 200 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, mais ou menos isso. Qual é o resultado disso? Julguei improcedente a ação de alienação judicial. Por quê? Qual é a ação que caberia se cabe divisão? De divisão. Então, eu encerro o condomínio de 2 formas. Ou eu alieno judicialmente o bem, e qual é o pressuposto para alienação judicial? Que seja o bem indivisível. Que não caiba cômoda divisão. Essa divisibilidade aqui é divisibilidade física ou jurídica? O que vocês acham?
Jurídica. É sempre divisibilidade jurídica. Eu posso ter um imóvel. Imagine o seguinte. Eu não posso ter nenhum imóvel em Foz do Iguaçu com menos de 50 metros quadrados. Legislação urbanística do município. Se eu tenho um lote de 100 metros quadrados e eu tenho 3 herdeiros, cabe cômoda divisão? Não, porque vai dar 33,33, essa periódica infinita. E aí não tem como, porque o mínimo do imóvel tem que ser 50. Aí qual a solução? Alienação judicial. Agora, se eu tenho um imóvel de 150 metros quadrados e 3 herdeiros, e cabe cômoda divisão de modo que nenhum imóvel fique prejudicado, aí sim, aí eu posso fazer a divisão. Então, se cabe divisão, não cabe alienação judicial. Isso é uma coisa do ponto de vista prático. Às vezes o pessoal acha os artigos no código, acha que, pô, que artigo bonito, vou usar numa petição. Ou vou usar numa sentença. E não tem absolutamente nada a ver. Só está ali solto porque ele está solto porque aquele é o lugar dele, mas ele tem relação com outro instituto. Bom, fala. Tem uma construção de alvenaria. É possível dividir o terreno em 3, porém tem uma construção no meio. Alienação. Aí que tá. Cômoda divisão. Olha, a expressão que se usa é cômoda divisão. Cômoda divisão é aquela divisão que fica bem para todo mundo. Se um vai ser prejudicado, por exemplo, se um dos herdeiros ocupa aquela área e não admite a alienação, a divisão, bom, aí não vai ser cômoda essa divisão, né? Bom, como quase todas as ações que nós estudamos até agora, a ação de divisão e a ação de demarcação, elas têm natureza dúplice. Isso por quê? Que pode tanto proprietário quanto você. Exatamente. Se eu chegar, eu imagino o seguinte, eu entrei lá com uma ação de demarcação de terras. E eu disse o seguinte, olha, o meu limite é aqui, ó, a 2.325 da propriedade do senhor Gilberto. Que é assim que se faz as medidas, né? Da propriedade do limite com a propriedade tal, tantos metros a leste, tantos metros a norte, tantos metros a sul. Diz que é aqui, 2.235. E eu falo na minha petição inicial que a propriedade lá da Tatiane que invadiu a minha fazenda, foi tomando, ela está aqui, ó. Ela está a 2.100 metros. Então, portanto, eu quero reaviventar os limites para voltar aqui, ó, que é o certo, né? Aí vem o agrimensor e diz o seguinte, olha, Rogério, a Tatiane não invadiu a tua propriedade. Na verdade, é o teu limite que está errado. Tu que invadiu a dela. O juiz vai automaticamente, na própria sentença, como efeito da sentença, determinar a reintegração de posse para aquela parte que teve a área invadida. Então essa é a natureza dúplice. No final do processo, o juiz pode conceder o bem da vida tanto ao autor quanto ao réu. Então vamos lá. Entenderam a diferença entre uma e outra? Não vamos mais falar ação de demarcação e divisão, propor lá, ação de demarcação e divisão. A não ser, lembre-se, eu posso ter ação de demarcação e de divisão? Posso. Eu posso acumular, artigo 750 do CPC permite a acumulação das demandas. Imagine a seguinte situação. Eu sou condômino, aqui tem um condomínio, entre 3 irmãos, pró-indiviso. E esses irmãos, um deles diz o seguinte, olha, eu quero demarcar a área que eu tenho de condomínio e quero dividir. O que vai acontecer é que eu vou ter 2 fases, primeiro eu demarco, depois eu divido. Mas eu posso acumular. Então eu entro contra o confinante e digo o seguinte, ô confinante, tu entrou 50 metros dentro da minha área, eu quero demarcar isso aqui. E diz, olha juiz, depois de demarcado, eu quero que, aproveitando esse mesmo processo, já chamo os meus consortes aqui e vamos dividir o quinhão de cada um nessa fazendinha aqui, ó. Nós somos 4, vamos dividir aqui o quinhão de cada um. Pró-indiviso e pró-diviso. Não, eu digo na divisão só se aplica para pró-diviso, né?
Pró indiviso. Sim, que é o que não há divisão. Bom, coloquem aí. Legitimados. Legitimação ativa na ação de demarcação. A legitimação ativa na ação de demarcação é exclusiva do proprietário o que exclui o possuidor. No caso de condomínio, quem pode propor a ação de demarcação? Tem que ser todos? O administrador não? Não pode ser condomínio. Quem pode propor? Na hipótese de condomínio, qualquer condômino pode propor a ação de demarcação. Desde que requeira a citação dos demais. Desde que requeira a citação dos demais. Se os demais aceitarem, que tipo de desconsórcio eu tenho aqui? É facultativo ou necessário? Necessário ou facultativo? Necessário? Então, quer dizer que se eu sou condômino, eu e minhas duas irmãs somos condôminas. Uma das minhas irmãs entra com uma ação de demarcação de terras e me cita. Eu sou obrigada a me manifestar no processo? Então não é necessário, facultativo. Ele é simples ou ele é unitário? Essa sentença vai produzir efeitos para cada um dos condôminos ou igual para todos? Então ele é simples ou é unitário? Unitário. Então é um caso de litisconsórcio unitário. Facultativo. Sim, isso é coisa de direito processual civil 1. Litisconsórcio pode ser necessário ou facultativo, conforme seja obrigatória a integração daquela parte no processo. Aqui o código diz que citados eles podem integrar a relação processual, ou seja, eles não são obrigados. O que é obrigado é que eu dê ciência a eles. Dando ciência, eles têm duas opções, o condômino. O condômino pode vir e dizer o seguinte: olha, meu co-condômino, eu vou atuar no processo ao teu lado para demarcar essa terra. Ou ele pode dizer o seguinte: olha aqui, meu companheiro de condomínio, não, eu estou citado aqui, mas eu vou defender o réu. Eu vou atuar a favor do réu, porque eu acho que essa terra está demarcada já. Fala. Eu fiquei só em dúvida do artigo da acumulação dos pedidos. 570. Eu falei 750, né? Que eu me confundo. Já o legitimado passivo da ação demarcatória é o confinante. Já o legitimado passivo da ação demarcatória é o confinante. Olha, o ativo olha como o código usa expressões interessantes. A gente tem que tomar cuidado. Ainda que seja uma afirmação falsa, porque não reflete uma verdade absoluta, mas tem o seu caráter de verdade, a lei não contém palavras inúteis. Ainda que tenha, porque tem várias vezes que tu procurar no Vademecum vai estar escrito ali, é inútil tal, então tem palavras inúteis. Mas por que eu digo isso? A lei fala, a legitimidade ativa é do proprietário. A legitimidade passiva é do confinante. Isso quer dizer que o legitimado passivo pode ser tanto proprietário quanto possuidor. O ativo é só do proprietário. O possuidor não tem legitimidade ativa para ajuizar a ação de demarcação. Agora, o possuidor pode ser legitimado passivo, desde que ele exerça a posse sobre o imóvel. Até porque
Quando eu falo aviventar ou recuperar limites, esses limites podem ter sido afastados pelo possuidor. Então, tanto faz. Tanto faz se seja o confinante ou o possuidor. O que importa é quem vai responder, sobre quem irá incidir o efeito da sentença. Bom, na ação de demarcação, legitimidade é isso. E na ação de divisão, quem é o legitimado ativo? Quem são os legitimados ativos? Os condôminos. Legitimados ativos são os condôminos. E quem são os legitimados passivos? Os condôminos. Essa é a mais fácil. Legitimado ativo e passivo são os condôminos, uns contra os outros. Esse, na verdade, ele é unitário. Por quê? Porque eu tenho que citar todos. Se eles vão participar ou não, não importa. O efeito vai ser o mesmo. A peculiaridade de haver na ação de divisão é que eu cito os demais condôminos. E o condômino ele tem uma faculdade peculiar no direito processual. Esse condômino ele pode escolher que lado ele vai atuar no processo. Diferente do... Se eu cito o Hugo como réu, o Hugo não pode dizer, não, eu não sou réu, eu sou autor. Eu quero ficar do lado do autor. O Hugo é réu. Na ação de divisão de terras, eu chamo o Hugo e digo assim, olha, eu quero dividir o condomínio. Os outros condôminos são o Hugo, a Aline e a Ana Paula. Bom, citei, aí vem a Aline e diz, sabe uma coisa, eu também quero dividir isso aqui. Eu vou ficar do lado do Rogério. Veio o Hugo, não, eu não quero dividir isso aqui. Eu vou ficar do lado da... Eu vou ficar como réu e vou contestar. Chega a Ana Paula e diz, estou pouco ligando. De qualquer forma eu vou... Ou eu ganho meu lote, ou eu ganho dinheiro do lote. Então não me interessa. Fico quieto. Tudo isso pode acontecer. Então essa é a peculiaridade da ação de divisão de terras. O condômino pode escolher o polo que ele vai ocupar. Se ele vai atuar ao lado do autor ou se ele vai contestar a demanda. Tanto a ação de divisão quanto a ação de demarcação, elas são divididas em duas fases. São procedimentos bifásicos. Então, a gente vai ver dois procedimentos, esse que a gente vai ver agora. Primeiro procedimento, procedimento da ação demarcatória. Mesmo que eu cumule a ação demarcatória com a ação divisória, eu sempre começo por qual? Demarcatória, porque ela é prejudicial. Eu só posso dividir se eu tenho certeza sobre o que eu divido. Então, a ação demarcatória é sempre prejudicial em relação à divisória. Então, mesmo que eu cumule na forma do artigo 570, eu vou começar pelo procedimento da ação divisória. Divisória não, demarcatória. Como todo procedimento, começa com 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38, 82, 79, que é o PI ou petição inicial. Mesma coisa de sempre, requisitos do artigo 319 mais 320, mais os requisitos do artigo 574. Então, o que eu tenho que acrescentar na minha petição inicial, além dos requisitos gerais do 319 mais 320? Primeiro, título de propriedade. Por quê? Porque o autor somente será o proprietário. Então, eu tenho que ter o título de propriedade. A doutrina e a jurisprudência até admite que o promitente comprador ajuiza a ação de demarcação. Aí ele vai juntar a matrícula do imóvel e mais o compromisso de compra e venda. Além disso, a petição inicial tem que designar o imóvel por sua situação, se urbano ou rural, e denominação. Por que é importante isso? Porque, vamos falar a verdade, ninguém precisa de grandes coisas para demarcar um terreno de 10 por 20. Eu estou falando aqui de demarcar uma fazenda. É isso que eu estou falando.
E quando eu demarco uma fazenda, o agrimensor, quando for fazer a primeira fase, que é a prova de identificar os limites, ele vai procurar a fazenda pelo nome. Então tem que dar a indicação da denominação da área. Segundo, descrever os limites por constituir, aviventar ou renovar. Descrever os limites por constituir, caso eles tenham sido apagados completamente, ou não existam, nunca tenham sido limitados. Aqui, quando eu nunca tive limite. Onde é comum isso acontecer? Em estados onde eu tinha pouca colonização e agora passei a ter muita colonização. Pará, Amazonas, Acre, Tocantins. As áreas são vendidas no papel, mas nunca teve cerca nas fazendas, né? Nunca foi, nem tem como, porque são fazendas gigantescas. Então eu quero constituir, eu quero estabelecer qual é o limite com base no quê? No título, por isso que eu tenho que juntar sempre o título de domínio. Segundo, aviventar é quando o limite existia e hoje esse limite foi apagado. Ele está lá, mas ele está duvidoso. Ou renovar, quando o limite existia e foi apagado, eu quero restabelecer esse limite. No aviventar, o limite está ali. Dá para ver, mas está duvidoso. O último é aviventar. O último é renovar. Se tem resquício do limite, ele é duvidoso, eu vou aviventar. Se não tem marca nenhuma, daí é renovar. Sim. O artigo 575, ele deu uma grande evolução em relação à ação demarcatória promovida por condômino. Porque ele suprime a necessidade de litisconsórcio na ação demarcatória promovida por condômino. O 575 ele deixa bem claro hoje que na ação demarcatória movida por condômino, os condôminos serão o quê? Quem é que está com o código à mão aí? Pode ler para nós. 575. Qualquer condômino é parte legítima para promover a demarcação do imóvel comum, requerendo a intimação dos demais para, querendo intervir no processo. Olha só, o código fala citação? Intimação. Então, se ele fala citação, não é litisconsórcio necessário. Porque litisconsórcio necessário é aquele que a lei obriga que todos sejam citados para integrar. Então, o que a lei fala é o seguinte, que na ação demarcatória promovida por condômino, eu intimo os demais. Digo, olha, eu sou condômino, eu tenho legitimidade por mim mesmo para ajuizar essa ação, vem cá e faz o que tu quiser. Participa do meu lado, participa do lado do réu, não me interessa. O que eu tenho que fazer é a intimação de todos os condôminos. Então, esse litisconsórcio é, portanto, facultativo. Agora, ele é unitário ou ele é simples? Unitário. Por que ele é unitário? Porque intimado, participando ou não participando, os efeitos da sentença serão os mesmos para todos os condôminos. Bom, recebida a inicial, o juiz vai determinar a citação de todos os confinantes, todos os confrontantes, determinar a citação de todos os confrontantes para apresentar contestação no prazo de 15 dias. Prazo comum de 15 dias. No prazo comum de 15 dias. Artigo 577. Serão citados, não. Intimados é o condômino. O condômino é intimado. O que o juiz intima? Na hipótese do 575. Ele diz, olha, eu sou condômino e entrei com uma ação de demarcação. Vocês também são condôminos. Ele dá ciência de que tem essa ação. Ele intima. Intima para quê? Para que se manifeste nos autos. Esse condômino pode vir e dizer o seguinte, eu discordo dessa demanda, ele vai contestar. Ou ele pode vir e dizer, olha, eu concordo com o autor, vou junto, estamos junto. Ou ele pode não fazer absolutamente nada. A citação
A citação é do 576, é dos réus, que são os confrontantes. O código, ele corrige uma falha grosseira do código anterior, porque ele diz que todos serão citados por via postal. O que não quer dizer grande coisa, porque a regra hoje do 247 é a citação de todo mundo pela via postal mesmo. Só que no código anterior, o código dizia que serão citados pelo correio os réus que residirem na comarca e os demais serão citados por edital. Aí tu tinha uma fazenda lá no Mato Grosso. Não tinha carta precatória? Não, o código dizia que era citação por edital. O requisito para citar por edital é o cara morar fora da comarca. O novo código corrige essa distorção e diz que os réus serão citados pelo correio. Óbvio que se o réu mora no lugar que não é atendido pelo correio, ele vai ser citado por carta precatória ou por mandado. Mas o que eu quero dizer é que não tem mais citação por edital obrigatória. O réu pode ser citado por edital? Pode, se ele não for localizado, se estiver em lugar incerto ou em lugar não sabido. Bom, nessa primeira fase do procedimento, o que o juiz decide, ele declara o direito à demarcação. É isso que faz a primeira fase. O senhor tem duas sentenças. Na primeira fase, ele declara a existência do direito à demarcação de terras. Então, o que eu vou provar na primeira fase? Eu vou provar que os limites precisam ser constituídos, aviventados ou renovados. É isso que eu tenho que provar. Então, eu tenho que provar nessa primeira fase que os limites não estão de acordo com a matrícula, ou que não existe limite delimitado, ou que os limites que existiam foram destruídos ou prejudicados pela outra parte. O parágrafo único do artigo 581 ele tem uma coisa interessante. Lembra quando a gente falou de ações possessórias atípicas lá, que a gente falou que uma delas era a ação de demarcação de terras? Pois então, o artigo 581, parágrafo único diz: a sentença proferida na ação demarcatória determinar a restituição da área invadida, se houver, declarando o domínio ou a posse do prejudicado ou ambos. Então, na primeira fase, o que o juiz vai dizer é o seguinte: olha, realmente está comprovado de que os limites dessa propriedade não estão de acordo com a matrícula. Então eu determino que se proceda a demarcação, que é isso que declara o direito a proceder a demarcação, e na mesma sentença o juiz determina que aquele que está ocupando indevidamente a área desocupe. Por isso que ele é dúplice. Porque se chegar lá no final, na segunda fase, e comprovar que quem invadiu foi o autor, o que o juiz vai fazer é determinar que o requerido, que o autor saia da área. Então, sempre que eu tiver uma ação dúplice, eu tenho essa possibilidade de que no final do processo o bem da vida seja entregue tanto ao réu quanto ao autor. Dessa sentença cabe recurso de apelação, no duplo efeito. Transitado e julgada essa sentença da primeira fase, começa a segunda fase da ação de demarcação, que é a chamada fase executiva. Segunda fase, chamada de fase executiva. Aqui eu não tenho nova citação. Eu não vou citar de novo o réu, porque já foi citado lá. Essa segunda fase, se pode dizer que ela é um mero desdobramento da primeira, porque a sentença na ação de demarcação de terras, ela é executiva lato sensu.
Lembra que executiva lato sensu, teoria quinária de constante 15 do Pontes Miranda, todo mundo sabe de cabeça. Sabe por que quinária de constante 15? Porque se vocês somarem em qualquer ordem todos os números de 1 a 5 vai dar 15. Pontes Miranda que descobriu isso. Soma 1, 2, 3, 4, 5. Soma todos em qualquer ordem vai dar 15. 1 mais 2, mais 3, mais 4. Não. 6 mais... Ô, Giba. Aqui, ó, 15. Aqui, ó. 6 mais 4, 10. 10 mais 5. 2 mais 5. 7 mais 4. 11 mais 3. 11 mais 3. 14. Mais 1, 15. Qualquer ordem que somar de 1 a 5 vai dar 15. Aí depois vocês falam, por que eu gosto tanto do Pontes de Miranda? Porque o Pontes de Miranda era o cara. Pontes de Miranda tretou com o Einstein. Com o Einstein. Entendeu? Não é o Rogério tretando com o Alain. Não é o Rogério Cunha discutindo com o Rogério Ojeda. É com o Einstein. Não que era o Einstein, mas o Einstein respeitava a tese dele. O Einstein respeitava a tese dele. Tem uma história. Tem uma história de que o Pontes de Miranda ele era matemático também. E que na década de 20 teve um congresso de matemática e física na Itália e o Brasil não participava. E de que o Einstein pediu, não lembro se o congresso foi na Itália, se o congresso foi na França, mas que o Einstein pediu para a Itália convidar o Pontes de Miranda para participar pela Itália para ele poder ir no congresso. Para ver como era o Pontes de Miranda. Então, se a ação ela é executiva lato sensu, quer dizer que a própria sentença prevê a determinação e o resultado do seu descumprimento. Por que ela é executiva lato sensu? Porque a sentença, na primeira fase, ela fixa os limites, ela declara o direito à demarcação e ela já diz, demarca. Entenderam isso que eu estou dizendo? Ela declara e já manda o que tem que fazer. Ela diz, olha, os limites são esses, proceda-se a demarcação. E, inclusive, ela já diz, proceda-se a demarcação e proceda-se a reintegração de posse para caso tenha havido invasão. Bom, na segunda fase, que está no artigo 582... Professor, ela seria estricto sensu se ela falasse só assim. Executiva lato sensu. Mas ela não poderia ser estricto sensu. Não, que não tem... os tipos de sentença é declaratória, condenatória, declaratória, constitutiva... Aí a constitutiva se subdivide em constitutiva negativa e constitutiva positiva, mandamental e executiva lato sensu. A declaratória, obviamente, declara uma situação de direito já existente. A condenatória determina o pagamento de determinada quantia. A constitutiva cria ou resolve uma relação jurídica. A mandamental, ela é um comando para uma autoridade pública, habeas corpus, mandado de segurança. E a executiva lato sensu é aquela sentença que a própria sentença prevê o comando e a sanção. Então, pega as ações de obrigação de fazer. O juiz diz, plano de saúde, proceda a cirurgia na pessoa tal, sob pena de multa diária de tantos mil-reais. O juiz diz, requerido, desocupe o imóvel, proceda à reintegração de posse ao autor, sob pena de desocupação forçada, sob pena de multa diária. Sempre que eu tenho uma sentença que ela mesma já dá como ela vai ser executada, ela mesma já dá os meios de execução, eu tenho uma sentença executiva lato sensu. Hoje, o que nós temos no processo civil, no processo de conhecimento, é que a sentença condenatória ela é sincrética. Por quê? Eu não preciso inaugurar um novo processo. A sentença que condena, a própria lei já diz como ela vai ser cumprida. É por isso que hoje eu não tenho mais execução de sentença, e sim mero cumprimento de sentença. Por isso fala que o processo é sincrético, porque o cumprimento é uma mera fase, é um mero desdobramento da sentença condenatória. Então, hoje, com a legislação atual, essa divisão entre as sentenças, ela perde um pouco de relevância prática, mas a relevância teórica continua. Porque a própria sentença condenatória, a lei já diz qual é a consequência dela, né? Pague R$1.000 a pessoa tal. Transitou em julgado, cumprimento de sentença. O juiz não vai te citar de novo, ele só vai dizer, cumpre o que foi determinado lá atrás, sob pena de multa de 10% e prosseguimento dos atos executórios.
Lembrando que hoje tu pode pedir cumprimento de sentença, até mesmo de sentenças de cunho declaratório. O título executivo judicial não é mais a sentença que condena, é a sentença que reconhece a existência de obrigação de pagar. Então, tu entra com uma ação dizendo que quer declaração de inexistência de obrigação de pagar. Tu entra dizendo, olha, eu ajuizei uma ação contra a Tatiane ali, dizendo que eu não devo 5 mil reais para ela. A sentença vem e diz, o pedido é improcedente porque tu deve 5 mil reais para ela. A Tatiane não tem uma sentença condenatória, mas com base nessa sentença de improcedência, ela pode pedir cumprimento de sentença. Então hoje você tem que tomar muito cuidado com a ação que entra, porque ele pode acabar antecipando o pedido de cumprimento de sentença do próprio autor. Bom, essa segunda fase, ela é a fase de execução material da divisão. De demarcação, desculpe. A segunda fase é executiva da demarcação. Procede de execução material da demarcação. Artigo 582. É a fase de execução material da demarcação. Com o quê? Com a colocação dos marcos necessários. Aqui, todas essas operações, elas vão ser materializadas numa planta e memorial descritivo. Com a planta e memorial descritivo. Quem é que vai fazer isso? Aquele sujeito fica com a lunetinha de 3 pés ali, o agrimensor. Ele vai fazer uma planta e um memorial descritivo. Então, o que ele vai fazer? Por que fala que é ato de execução? Ele vai pegar o imóvel e vai pegar a sentença. Porque a sentença ela tem que estabelecer quais são os limites que o sujeito vai fazer. Na segunda fase, o limite dele é a sentença. A sentença que vai dizer, declara a demarcação, o direito à demarcação da área nos seguintes termos. Os marcos são... Vamos pegar aqui para vocês entenderem, fazer um desenho. Porque fazer em linha reta é fácil, né? Pô, fosse fazer em linha reta era uma barbada. A gente sabe que nunca é assim, né? Geralmente, fazenda é assim. Aí aqui é uma propriedade, aqui é outra, aqui é outra. E para facilitar assim, vamos botar aqui, ó. Aqui ainda é assim, que aqui tem um córrego. O que a sentença vai dizer? A área se limita a tantos metros da propriedade de Gilberto, partindo da propriedade da Ana Paula, tantos metros da propriedade da Tati, partindo da propriedade da Ana Paula, aqui com um córrego que fica a um pouquinho menos de metros, a 20, 250 metros, depois, a tantos metros da propriedade do Hugo, tantos metros da propriedade da Aline. E aí o agrimensor vai fazer o quê? Ele vai pegar aquela maquininha dele e vai fazer essas medidas. Isso ele vai submeter a um memorial descritivo e uma planta. Essa planta vai ser juntada nos autos e o juiz vai proceder a uma sentença, nova sentença, que é o artigo 586. Feita a demarcação, vai ser lavrado o auto de demarcação, que está lá no artigo 586. Procedida a demarcação pelo agrimensor, vai ser lavrado o auto de demarcação, que é o artigo 586. Lavrado o auto, o juiz profere uma sentença de homologação da demarcação. Artigo 587. Uma sentença de homologação da demarcação. Por que o juiz só homologa? Ele já deu a sentença? Não,
Não é nem por isso, é porque, no fundo, quem é que vai definir esses limites? O agrimensor. O juiz não tem como fazer isso. Ele só pode homologar os dados do agrimensor. Ele não vai julgar nada. Os limites já foram definidos. Na primeira fase já tem trânsito em julgado. É passivo de contestação. Sim, passivo de contestação. Tudo isso aqui se medido ao contraditório. A parte pode vir e impugnar, dizer, não, essa medida está errada. Esse córrego aqui não existe mais. Tem tudo isso. A pessoa pode entrar para essa contestação depois do 586 do auto de demarcação? Não, o contraditório nessa segunda fase ele é espraiado. Tu pode te manifestar a qualquer momento, obviamente representado da preclusão, né? Mas apresentou o auto, tu te manifesta, tu vai contestar o auto. O juiz vai ter esse prazo entre a apresentação do auto de demarcação até a sentença de julgamento. Exatamente. As partes se manifestam sobre o auto, se manifestam sobre a planta e memorial, depois se manifestam sobre o auto, porque o auto pode ter alguma incorreção também. E depois vai para o juiz dar a sentença de homologação. Dessa sentença cabe recurso de apelação. Só que esse recurso de apelação é recebido somente no efeito devolutivo. Artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 1 do CPC. Parágrafo 1º, inciso 1 do CPC. Bom, Somente devolutivo? somente devolutivo. Não tem efeito suspensivo. Devolutivo todos os recursos têm, né? Pode ter devolutivo suspensivo e regressivo, devolutivo suspensivo, regressivo, extensivo. Então coloquem aí, procedimento da ação divisória. Esse procedimento era das duas, né? Esse é o procedimento da demarcatória. Só demarcatória. Mas é parecido. É que eu tava fazendo isso. Procedimento parecido, é o mesmo, praticamente o mesmo. Finaliza com a sentença de homologação. Com a sentença de homologação. Bom, procedimento da ação divisória começa, mesma coisa, petição inicial, 319, mais 320, e além disso, a petição inicial tem que conter a origem da comunhão, de onde vem esse condomínio, a origem da comunhão, e a denominação, situação limites e características do imóvel. Limites e características do imóvel. Bem como as respectivas benfeitorias. Porque isso reflete. Bom, procedimento é o mesmo da ação demarcatória. Os réus são citados para contestar a ação no prazo de 15 dias. Os réus são citados para contestar a ação no prazo de 15 dias. E depois segue o rito comum ordinário até a sentença. Da sentença cabe apelação. O que a sentença reconhece? O dever, o direito de proceder-se à divisão. Ela determina a divisão. A sentença determina a divisão. O que eu vou analisar aqui? Quais são os argumentos que eu posso alegar numa ação de divisão? Que não cabe divisão. Eu posso alegar que a divisão pretendida pela parte
viola a origem, a indivisibilidade do bem. Não tem propriedade. Posso dizer que ele não é condômino, posso contestar, a matéria é aberta, não tem limitação quanto no plano horizontal de cognição, pode alegar qualquer coisa. O mais comum é isso, né? Oi? Essa sentença, uma vez transitada em julgado, eu levo no cartório. Não, essa sentença transitada em julgado, ela dá início à segunda fase. A ação de divisão também é bifásica. Então a primeira fase É até essa sentença. Mas você vai lá atrás, nova escritura e depois ele... Tudo. Não. Você se torna no fim da segunda fase. Na primeira fase, o que eu declaro é o direito de dividir. Eu determino a divisão da área. É isso que o juiz faz. O juiz vai dizer assim, ó, essa área deve ser dividida. Tanto é que ele não vai fixar ainda os quinhões, é por isso que eu tenho uma segunda fase. Dessa sentença da primeira fase, cabe apelação no duplo efeito. Transitado em julgado, começa a segunda fase. Essa segunda fase, o que ela, em resumo, né, em linhas gerais, ela consiste na divisão do imóvel. Por isso que antes de proceder à avaliação, o artigo 591, a avaliação, a perícia pelo agrimensor, o artigo 591 do Código determina aos herdeiros que formulem, os condôminos que formulem pedido de quinhão. Por isso que a natureza do condomínio é importante lá determinada, porque os quinhões devem seguir a ordem da segunda natureza. Uma coisa é um condomínio formado por ato inter vivos. Eu, a Ana Paula, o Hugo, a Aline e a Tatiana compramos um imóvel, um condomínio pró-indiviso. Bom, qual é o quinhão de cada um? Divide o imóvel por 5, 20% para cada um, né? Beleza. Agora, filho, isso vocês vão saber, que vocês estiveram com a Tati, sabem melhor do que eu. Filho, como é que se chama o filho quando é do pai e da mãe junto? Bilateral, né? Filho bilateral, filho unilateral, esposa, viúva e companheira. O quinhão é o mesmo? Não. Então tem que ter origem. Então cada um vai pedir o seu quinhão. Por isso que o juiz do 591 diz que cada herdeiro tem a sua petição de quinhão, formula pretensão. Digo, eu sou filho unilateral, eu tenho direito a tantos, meu quinhão é esse. Eu sou filho bilateral, meu quinhão é esse. Eu sou a viúva, meu quinhão é esse. Eu sou a companheira atual dele, eu tenho direito a esse quinhão. Feito isso, o agrimensor ele vai efetuar a divisão da área. Essa é a segunda fase. Estou na segunda fase já. Não tem nova citação, ela também é executiva lato sensu. Desde o 591 já é a segunda fase. Já é a segunda fase. Desde o 589 é a segunda fase já, né? Pedidos os quinhões, o agrimensor vai lavrar o respectivo memorial e planta da área. O juiz vai lavrar o memorial e planta da área. Feito isso, o escrivão, artigo 586 do Código, o escrivão vai fazer o auto de divisão. 597, né? 586. O escrivão vai lavrar o auto de divisão. E depois a folha de pagamento de cada herdeiro. Esse auto, ele é assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelos agrimensores. Por que? Não sei. Não faço a mínima ideia porque o juiz tem que assinar auto de... Se o juiz não estava quando foi feito o negócio. Tudo bem. É que nem auto de arrematação. Manda para o juiz assinar, o juiz não estava no leilão. É coisas que...
às vezes eu não entendo porque que o código... nós estamos no século XXI e algumas coisas a gente faz igualzinho a gente fazia nas ordenações filipinas. 400 anos atrás. Não muda por quê? Porque é assim. E é assim por quê? Porque não muda. Então a gente vê mas o juiz perde 70% do tempo dele fazendo coisas que o estagiário de graduação pode fazer. Por quê? Porque a gente ainda continua com essa cultura de que o juiz tem que fazer tudo. Bom, após a folha... O que é a folha de pagamento? Por que eu tenho um auto de divisão e depois uma folha de pagamento? Porque no auto de divisão, o que eu faço é identificar a área e proceder à divisão daquela área conforme os quinhões solicitados. Agora o que o escrivão vai fazer é uma folha de pagamento, ou seja, ele vai atribuir a cada um daqueles condôminos o quinhão que foi identificado na divisão. Conforme o quê? Conforme o seu pedido de quinhão. Feito isso, o juiz profere, artigo 597, sentença homologatória. Sentença homologatória. Que caberá recurso no efeito meramente devolutivo. Porque vamos falar a verdade, né, gente? Vamos falar a verdade. Tu já teve uma sentença que reconheceu, agora tu está fazendo um trabalho que é braçal. Não braçal, porque não é... um trabalho que é técnico, que é o trabalho do agrimensor. Não é o juiz que vai fazer isso. O juiz não vai lá medir, controlar, não tem nem sabe fazer isso. Eu nem sei apertar como onde liga aquilo ali. Se não dá para controlar pelo celular, eu nem sei mexer. Então, por isso que não tem lógica em tu dar efeito suspensivo. Então, tu já vai proceder. Transitada em julgado, essa sentença é registrada no registro de imóveis. Artigo 167. Artigo 167 da Lei 6.015. Sim, na verdade as partes podem levar a sentença para registrar, não precisa ter o comando para isso, né? É a própria lei que diz que a sentença será registrada. Não precisa escritura. A própria sentença tem... A sentença faz as vezes da escritura. Sim. Agora que o Hugo falou em escritura, a gente viu tudo isso de procedimento e eu deixo por fim, propositalmente, isso. Vocês viram tudo esse procedimento, anotaram o quê? Umas 4 páginas aí, Giba. E o artigo 571 do Código de Processo Civil, ele diz que tudo isso, tanto a divisão quanto a demarcação, pode ser feito por meio de escritura pública. Desde que as partes sejam maiores, capazes, não haja interesse de menor. Por que eu faço isso por final? Para vocês verem o trabalho que dá um processo. Agora imagina, se para aprender o procedimento dá esse trabalho, agora tu imagina isso aí rodando dentro de um cartório judicial. Lá no Piauí. Não, qualquer estado. Qualquer estado. Às vezes, esses estados menores, como Piauí, Paraíba, como eles têm mais problemas de conflito de terra, eles têm uma estrutura judiciária muito mais bem preparada do que nós. Então, por exemplo, na Paraíba tem, no interior, vara agrária. Aqui no Paraná, até hoje, nós não temos a vara agrária. Então, vê. Por quê? Porque é um estado que tem muito mais conflito de terra. Esse processo, uns processos que eu falava para vocês, o registrador viu que estavam tentando grilar a terra. Ele, registrador, comunicou ao juiz e o juiz de ofício cancelou a matrícula, no caso de tentativa de grilagem, que passou por mim. Então vejam, talvez aqui no Paraná, que não tem esse problema, aqui nós não tivéssemos isso. Então essas peculiaridades, assim, às vezes os estados menores que têm outras peculiaridades, menores geograficamente falando, né? Que tem outras peculiaridades, eles montam uma estrutura preparada para isso. Às vezes um estado grande que não tem esses problemas, estado grande geograficamente, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, né, que é gigante, tamanho de metade da Europa. Pessoal, deu para entender a ação de demarcação e divisão? Não é difícil. Não é difícil. Por isso, ela não tem peculiaridades de direito material, né? Vocês viram isso? Diferente das possessórias, que a gente tem que voltar
2, 3 anos da faculdade, eu ver toda a posse de novo. Mas é uma ação que ela é complicadinha nos detalhes. Né? Então, por que eu sempre digo, a ação de demarcação e divisão, vocês têm que estudar e ter ela bem firme na legislação, no código. Porque ela tem muita coisinha pequena. Se você vai fazer exame da ordem, concurso público, o sujeito adora botar um parágrafo dessa divisão e demarcação que ninguém lê. Porque tem coisa que o pessoal diz, o que vai estar demarcação e divisão? Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi. E realmente, tu mora numa cidade como Foz do Iguaçu, que é uma cidade urbana, tu dificilmente vai ver uma ação de demarcação e divisão. Agora, tu vai morar numa cidade como Bagé, que é a cidade que eu morava, que é uma cidade rural, ou Aceguá, que é a terra natal da Ana Paula, que ela diz que não, mas é. Lá tem mais, lá tem mais terra do que gente. É porque tem 2.000 habitantes, né? Então... Tem bastante free shop. Não, mas tem uma vantagem. Tem 2.000 habitantes, mas tem 4 free shops. E melhor doce de leite do mundo, que é o doce de leite da Conaprole. É que eu chego a esconder pra Ana Paula atrás. Você aqui eu vou dar pra alguém. Tu viu o doce de leite? Não, não vi. Tá escondido. Escondido. Quando acabar o meu, vou comer o outro. E sem contar que eu tenho uma técnica, né? Pra quem tem a mulher controlando se a gente está comendo muito, sempre come doce de leite pelo meio. Porque a pessoa que olha de fora, a embalagem está sempre cheia. Quando a pessoa abre, está lá no fundo, mas... Não tem nada a ver com isso, evaporou. Pessoal, aula que vem nós vamos ver... Eu tô simplificando um pouco as ações mais simples, como essa que a gente viu hoje, como as que nós vamos ver, porque eu quero tratar com vocês algumas ações que não estão no código e que são talvez muito mais importantes na vida de vocês do que propriamente uma ação de divisão e demarcação. Óbvio que tudo é importante, mas eu não posso dizer que uma ação de demarcação e divisão que vocês talvez na vida vejam uma vez tem a mesma relevância para a vida jurídica de vocês que o mandado de segurança. E mandado de segurança ninguém vê. Não, é aquela disciplina do empurra. O professor de direito constitucional, quando vai dar mandado de segurança, ele diz, mandado de segurança vocês vão ver em processo civil. Aí o professor de processo civil diz o seguinte, mandado de segurança vocês já viram lá em constitucional. Aí chega na aula de prática, o professor de prática diz, mandado de segurança vocês sabem bem, vocês já viram em processo civil e constitucional, o que eu posso ensinar para vocês? Então, essas matérias de empurra. Não que o pessoal não queira ensinar, é porque o direito cresceu muito e hoje a Constituição cresceu muito, quer dizer, não tem como dar isso e não dar aquilo. Então, a gente vai tentar, nós vamos tentar, dentro do possível, vamos conseguir ver ainda nesse semestre, além dos procedimentos especiais do Código de Processo Civil, nós vamos ver mandado de segurança, ação de alimentos, juizado especial civil e da Fazenda Pública, ação popular, ação civil pública. Vamos tentar ver todos os procedimentos especiais fora do Código de Processo Civil. Dentro do possível, né? O que nós vamos ver são esses. O que for a mais vantagem para vocês. Tá bom, pessoal? Até quarta-feira. Todo mundo assinou a lista?